Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana e o meu grupo é composto pela Débora Rodrigues, Esther Aguiar, Giovana Lima e Karina Pinheiro. O nosso grupo ficou responsável pelo tema de alergias a peixes e frutos do mar. Eu vou falar sobre o conceito das alergias alimentares. As alergias alimentares, como todas as alergias, são a reação do sistema imunológico a algo que geralmente é inofensivo para a maioria das pessoas, como as proteínas do leite ou de ovos. Entrar em contato com um desses alimentos não é um problema para alguma das pessoas, mas se você for alérgico, comê-los poderá causar uma situação de vida ou morte. Os frutos do mar estão entre as causas mais comuns de alergia alimentar. Observou-se que a prevalência mundial de alergia a frutos do mar foi de 0,6%, com maior incidência relatada na região Ásia-Pacífico. De um modo geral, refere-se ao filo dos antrópodes, crustáceos, como sendo os frutos do mar. Pacientes com alergia a frutos do mar podem não conseguir identificar as espécies que causam as reações, muitas vezes devido à confusão com relação aos diferentes nomes usados para descrever os diversos frutos do mar. Os moluscos são um grupo grande e diversificado que inclui mexilhões, ostras, abalones, caracóis e lula. Os crustáceos incluem camarão, caranguejo e lagosta. A alergia a frutos do mar ocorre em crianças, mas é mais prevalente em adolescentes e adultos. 60% dos pacientes com alergia a frutos do mar têm a primeira reação durante a idade adulta. Como a alergia a frutos do mar é frequentemente observada em adultos, ela é considerada uma alergia para toda a vida, que em geral não é superada. As reações alérgicas geralmente ocorrem imediatamente, em 2 horas. No entanto, reações de fase tardia, até 8 horas após a ingestão, também foram relatadas, particularmente em pacientes alérgicos a frutos do mar. As reações ao caranguejo, lula, lapa e abalone são causas comuns de reações da fase tardia. Os pacientes podem apresentar um único sintoma, mas muitas vezes há uma reação de múltiplos órgãos. A alergia a frutos do mar tem potencial para reações graves e, em alguns casos, pode levar a uma anafilaxia fatal. A tropomicina, a proteína alérgica encontrada nos frutos do mar, também está presente em caracóis terrestres e insetos. Dessa forma, esses alimentos tendem a gerar reações graves, como as do fruto do mar. Alergia a mariscos. Os mariscos dividem-se em dois grupos diferentes, crustáceos e moluscos. Algumas pessoas com alergia a mariscos são alérgicas a ambos os tipos, enquanto outras são alérgicas apenas a um deles. As reações às crustáceas tendem a ser particularmente graves. Elas causam um maior número de reações alérgicas. Muitas pessoas alérgicas a mariscos podem tolerar moluscos. Os moluscos incluem ameijas, mexilhões, ostras, calamares, lulas, polvos, caramujos e vieiras. Alergia a peixe. A alergia a peixe não é tão comum quanto as outras alergias alimentares, mas é importante levá-la tão a sério quanto as outras, pois pode causar as mesmas reações graves. Há um alto nível de reatividade cruzada entre diferentes espécies de peixe, portanto, muitas vezes os profissionais da saúde recomendam que os pacientes com essa alergia evitem todos os tipos de peixe. Há milhares de espécies de peixe, mas a alergia de peixe geralmente é relacionada a atum, bacalhau, salmão e alibute. A alergia a peixes e frutos do mar costumam ter como sintomas mais comuns infecção cutânea, rubor facial, espirros, inchaço, falta de ar, tosse, náusea, vômito, diarreia, dor gastrointestinal, sibilo, que seria um assobio ao respirar, sensação de morte iminente, hipotensão, que seria a pressão baixa, e desmaio. É importante ressaltar que alergias a peixes e frutos do mar possuem potencial para reações graves e, em alguns casos, podem levar a uma anafilaxia fatal, resultando em morte. Diagnóstico. Para descobrir se a pessoa tem ou não alergia a frutos do mar, é feito o exame físico. O mais comum é o teste cutâneo. Ele é realizado no antebraço, onde é aplicado o controle negativo, o positivo e o extrato do alergênico. Eles aguardam 15 minutos e avaliam as reações. Pode ser feito também o teste de IgE específico. Ele é feito com a amostra do sangue e anticorpos do IgE que corresponde ao alergênico. Com esse exame, é possível testar componentes do alergênico para identificar as reações que causam.
O teste de provocação oral, ele só acontece em casos específicos, faz com que o indivíduo tenha contato com os possíveis alergênicos para identificar ações reativas. É feito sob supervisão médica, sendo analisadas as reações. O histórico com foco em alergia alimentar, ele pode ser usado para orientar as decisões do teste e interpretação dos resultados. O histórico ajuda a determinar que, se combinado com os dados laboratoriais, é o suficiente para diagnosticar alergia a frutos do mar. Tratamento. Não existe um tratamento específico para pessoas com alergia a frutos do mar. O recomendado é que seja feita a eliminação completa dos frutos do mar da dieta do paciente. Como as manifestações de alergia a frutos do mar podem ser fatais e frequentemente são para a vida toda, pacientes diagnosticados com alergia alimentar que podem ser fatal, em geral, recebem uma prescrição para autoinjetor de epinefrina e são instruídos quanto ao seu uso. Nesse trabalho, coletamos informações sobre a alergia a frutos do mar e peixes. É de suma importância conhecer seus sintomas para identificar e aplicar o tratamento necessário, pois as reações da alergia podem variar de leves a severas. Aqui são as nossas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção.